Fala pessoal, tudo bem? Então, atendendo a pedidos e aproveitando, fazendo aí a edição, o vídeo comemorativo dos 1000 assinantes, eu vou contar hoje um pouco sobre a minha história no mundo de áudio high-end. Eu vou contar um pouco sobre o que eu já passei, quais são os equipamentos que eu já experimentei, que eu já ouvi, e vou contar um pouco sobre os audiófilos que eu já conheci. Então, fica ligado aí no vídeo. Bom, gente, vou contar primeiro como tudo começou. Então, lá no primeira metade dos anos 2000, eu comecei a trabalhar na Syncrotape. Syncrotape era o distribuidor nacional, distribuidor brasileiro, de marcas como Marantz, Denon, Revell, Mark Levinson e Paradigm, entre outros, eram várias marcas. E eu entrei nessa empresa porque o diretor da empresa que eu trabalhava antes, que chamava Barco, a empresa chamava Barco, foi chamado para trabalhar na Syncrotape. E quando ele foi para lá, ele me levou para cuidar da parte de vendas de sistemas de áudio corporativo. O que é isso? Sala de reunião, auditório, sonorização de ambientes, mas não é sonorização de ambiente assim básica como a gente está acostumado a ver, caixa de som, e era todo um sistema muito mais sofisticado. Então, por exemplo, numa sala de reunião, uma sala de videoconferência, por exemplo, nós usávamos todo um processamento de áudio de um equipamento chamado, agora não me lembro o nome, chamava-se Gentner, e depois a marca mudou para um outro nome. Depois na edição eu procuro qual que é o nome dessa marca. Então essa marca, esse equipamento era uma matriz, se eu não me engano, tinha um de 32 por 32 entradas por 32 saídas e todo um processador de áudio DSP dentro dele. 32 ou 16, a gente tinha que colocar mais de um, agora não me lembro. Mas ele fazia todo o processamento de áudio, inclusive o cancelamento de eco. Só para vocês entenderem, numa sala de videoconferência, por exemplo, você pode simplesmente colocar um microfone ali captando o som e já enviando esse áudio. Agora você pode fazer todo o processamento por trás de cancelamento de eco. E quais são os 3 tipos de eco que podem existir numa sala de reunião? Primeiro eco, o eco da sala. Então a própria acústica da sala pode gerar um eco. Então o áudio que está saindo da minha voz e está chegando no microfone, ele está também batendo na parede e chegando no microfone alguns milissegundos depois. Isso causa aquele efeito da pessoa que está falando dentro do banheiro. Esse sistema, ele captava isso, ele detectava que estava chegando exatamente o mesmo áudio alguns milissegundos depois, e ele ignorava isso, ele não enviava isso, não transmitia isso através da videoconferência. Outro tipo de cancelamento de eco. Ao redor da mesa nós colocávamos vários microfones, um para cada pessoa, virado para cada pessoa, né, para ter uma captação perfeita e uniforme entre todos os participantes. E o áudio que era captado pelo microfone dessa pessoa também era captado alguns milissegundos pelo microfone que estava exatamente ao lado. E o sistema também reconhecia isso. E automaticamente ele cancelava o áudio que estava saindo da boca dessa pessoa e sendo captado pelo microfone errado. E olha só como era poderoso esse processamento. 2 pessoas podiam estar falando ao mesmo tempo e ele fazia esse cancelamento só recebendo o áudio do microfone daquela pessoa. Outro tipo de cancelamento de eco era o sound reinforcement. Então tinha caixas acústicas espalhadas pelo teto da sala, aonde tinha o reforço da voz, porque às vezes era uma sala muito grande ou um auditório, por exemplo. Então, além a voz que era captada pela pessoa que estava falando, ele era reproduzido também nas caixas. O microfone captava o áudio, só que ele não gerava microfonia, não gerava aquele looping naquela frequência, que é o microfone captando o áudio dele mesmo e gerando aquele looping. Porque o sistema identificava que aquele áudio que ele estava recebendo era o mesmo áudio que ele mesmo tinha mandado para os amplificadores e que estavam na caixa. E também cancelava esse tipo de eco. Então eram sistemas bem sofisticados. E o resultado final disso, a qualidade da voz ficava uma coisa extremamente clara, assim, era muito nítido. Aí você fala, mas isso precisa? Na verdade, o que acontece? O nosso cérebro tem
o poder de fazer esse processamento, o projeto. Quando Deus projetou o nosso cérebro, ele colocou um sistema de cancelamento de eco dentro do nosso cérebro. E como que isso funciona? Quando a gente está ouvindo, quando a gente está num restaurante, por exemplo, a gente começa a falar com uma pessoa e se o restaurante não tem um tratamento acústico bom, o eco das pessoas falando vai aumentando e todo mundo começa a falar mais alto e aquela coisa. E para entender a pessoa que a gente está conversando, o nosso cérebro fica fazendo um processamento ali. E é por isso que às vezes tem ambientes que a gente fica incomodado com alguma coisa e não sabe o que é. Na verdade, eu percebo porque eu já trabalhei com essa parte de acústica. Então, na hora que eu entro num restaurante, eu já percebo, a acústica daqui não é boa. Mas o que acontece? As pessoas saem daquele restaurante com mal-estar, com uma dor de cabeça. Por quê? O cérebro teve que ficar fazendo esse processamento. E isso nosso cérebro faz também com sistemas com áudio com ruído. Então, quando nós falamos no telefone, o áudio do telefone é horrível, mas nosso cérebro processa isso e a gente acaba escutando isso muito claro. Mas isso já é um outro assunto. Outra coisa muito interessante que a gente fazia nesses sistemas corporativos era toda a parte de automação. Então nós usávamos, toda a automação era Crestron, essa empresa era distribuidora da Crestron também, e a ideia era tornar sistemas extremamente complexos, onde tinham racks lotados de equipamentos, como um sistema simples e único e fácil para qualquer tipo de usuário. Então normalmente tinham telas touchscreen, dessa da Crestron. Na época, isso eu estou falando época pré-tablet, então não existia tablet. Então a gente tinha um lá que era o 1550, devia ter uma tela de 10 polegadas, negócio pesado, com uma bateria enorme atrás, touchscreen, tela resistiva, e você controlava toda a sala ali. Aquilo lá era programado, personalizado para o tipo de usuário. Então ele chegava numa sala extremamente complexa, com sistemas de áudio extremamente sofisticados, ele simplesmente tinha que apertar um botão, videoconferência, e a sala se transformava inteirinha para videoconferência. Então abaixava a tela, ligava o projetor, ligava o áudio para captar os microfones, tudo isso de uma forma muito simples. Nós fizemos, por exemplo, o auditório, na verdade todo o prédio, toda a sonorização do prédio do Banco Boston, lá na Berrini, e o auditório, nós fizemos um projeto onde tinha, além do PA, que é o normal aí numa sonorização de um auditório, tinha toda uma parte de sound reinforcement, que era as caixas de som espalhadas ao longo do teto, porque nós fizemos a configuração de forma que quando tivesse um palestrante, alguém falando, a voz dele chegasse no volume idêntico para todas as cadeiras do auditório, e não ficasse aquela coisa, o som de quem estava na frente ou próximo do PA ficaria uma coisa muito alta e para quem está no fundo muito baixo. Então tinha toda essa programação e na verdade o operador, se alguém, um diretor do banco quisesse ir lá fazer um pronunciamento, ele não tinha que chamar o técnico de som para ligar a mesa, saber quais são os canais da mesa que estavam cada um dos microfones. Na verdade o que ele tinha que fazer era chegar ali no púlpito, tinha o painelzinho, a telinha LCD, e clicar microfone do púlpito. Às vezes tinha até o desenho do púlpito, ele clicava ali e controlava o volume e a voz dele saía. Ele não sabia que equipamento que ele estava ligando, se ele estava ligando amplificador, se não estava, se estava ligando PA, se estava ligando sound reinforcement, ele não sabia nada disso. Tudo isso já estava pré-configurado para o usuário. Então eram sistemas bem interessantes. Tem outro projeto muito legal do Hotel Nick. O Hotel Nick, acho que eles venderam, na verdade, antes de eu entrar lá, antes de eu entrar na Syncrotape, e quando eu entrei estava sendo executado esse projeto, ficou um projeto muito legal, muito inteligente. Eles têm lá uma sala de eventos enormes, que tem divisórias, e essa sala pode ser dividida em várias salas pequenas. Então tem um sistema lá totalmente automatizado que reconhece quando essas divisórias estão fechadas e automaticamente ela corta ou abre o áudio das caixas conforme essas divisórias são abertas ou fechadas. O que acontece? Se abre uma divisória, automaticamente ele entende que virou uma sala só, e se você estiver falando no microfone que está ali naquela sala, vai sair o som em todos aqueles alto-falantes. Se você fechou a divisória, o sistema vai entender que aquelas salas viraram duas e aquele microfone
Essa é outra coisa, ficava bem simples também. Chegar ali para fazer uma apresentação, conforme a sala tivesse fechada ou aberta, ele já ia identificar qual que era o tamanho, qual era a sala que estava sendo utilizada. E se você ligasse ali o teu notebook no piso, tinha ali a identificação, ponto número 3, por exemplo. E você, na telinha LCD, clicava ponto número 3 e automaticamente descia a tela, ligava o projetor e começava a projetar e o áudio já saía só naquelas caixas. Então é um sistema totalmente automatizado, muito fácil de usar. Então essa era uma parte da empresa, que era a parte corporativa, que era a parte que efetivamente eu trabalhava. Paralelo a isso, tinha uma sala de demonstrações em São Paulo, ali esqueci o endereço, ali no Itaim Bibi, onde era um showroom, chamava-se, como é que chamava? IntelliCenter. O IntelliCenter, o que era? Tinha um átrio, onde tinha uma tela por retroprojeção touchscreen gigante, onde a gente podia, por exemplo, selecionar... olha só, me lembrei de um negócio muito legal que tinha. Ele era uma reprodução, essa tela LCD era uma reprodução da telinha touchscreen, mais para a gente fazer uma demonstração das funcionalidades. E tinha uma funcionalidade que era muito interessante, que era o controle de um equipamento Marantz, um Music Server. Na época, isso aí é pré-iPod, tá? Não existia iPod ainda nessa época. Então era um servidor de música, ele era um equipamento padrão 19 polegadas, dentro devia ter um HD de 50 GB, não me lembro, mas devia ser por aí, onde você podia colocar as músicas nele. Ele tinha o leitor de CD também, você colocava o CD ali, ele ripava já o CD para dentro dele, e ele tinha, se eu não me engano, 4 saídas de áudio que você podia fazer 4 zonas independentes. E esse Music Server da Marantz, ele se comunicava, depois quando eu estiver editando o vídeo eu vejo se eu acho os modelos e coloco aqui no vídeo para ilustrar. Então esse Music Server se comunicava com o Crestron, ele enviava para o Crestron os nomes das músicas, então tudo isso aparecia nessa tela gigante, e chegando então, quando o cliente chegava para assistir uma demonstração, a gente já escolhia ali, através da lista nesse touchscreen com retroprojeção, qual era a música e tudo mais, e ligava o som ambiente e controlava a sala inteira. Além disso, tinha uma sala multiuso voltada para o mercado corporativo, onde tinham 2 TVs LCD da Marantz, numa época que não existia TV LCD no mercado. Essas TVs, se eu não me engano, eram de 50 polegadas, 42, mas era algo muito raro. TV LCD naquela época não existia. Essas da Marantz custavam uma fortuna. Acho que pouca gente sabe que a Marantz teve TV já LCD. Era LCD ou é plasma? Agora, acho que era plasma, era TV de plasma. Não era LCD ainda, era a TV de plasma. Era plasma, porque esquentava pra caramba, ela gerava um calor. E tinha também tela de projeção, ou seja, uma sala completa. E também tinha uma outra sala, que era uma sala que, essa sim era a sala high-end, que era uma sala de audição. Tratamento acústico, o teto dela tinha fibras de vidro, então a hora que apagava a luz, começava a piscar como se fosse estrelas o teto. Tinham, se eu não me engano, 5 poltronas bem confortáveis, uma central e mais 2 do lado. Na parte de trás, então, tinha um rack onde a gente ligava todos os equipamentos, e na frente tinha uma tela de 100 polegadas com um projetor. No começo era barco, depois nós mudamos para o projetor, o Marantz 12C, se eu não me engano. Cara, não me lembro de modelo de nada. E nós deixamos ali alguns setups diferentes para diferentes tipos de cliente. E o pessoal de vendas ficava no sul, né, onde é a matriz da empresa. E toda vez que precisava fazer uma demonstração, precisava montar um setup diferente, eles acabavam pedindo para mim, porque sabiam que eu gostava e que eu conhecia e que eu já tinha fuçado bastante ali nos equipamentos. Então, quando ia ter uma demonstração, o pessoal lá de vendas que ficava lá no sul ligava para mim: Renato, você pode fazer uma demonstração? E eu montava o setup. Se o equipamento já estava lá, eu já montava, senão eu pedia para vir do sul para São Paulo para fazer a montagem do setup e fazer a demonstração para o cliente. E fiz muitas demonstrações, muito divertidas, diferentes tipos de cliente, diferentes tipos de audiófilo. Conheci audiófilos que realmente
têm ouvido diferenciado, realmente escutam realmente falei realmente muitas vezes, né? Mas que realmente têm um ouvido diferenciado e percebem as diferenças. Só abrindo um parênteses a respeito desses audiófilos, eu participei de algumas feiras. Teve uma que é em Indianápolis, onde tinha uma sala de audição cega. E você entrava na sala para escutar diferentes setups e tinha uma luz vindo no teu rosto, e você não conseguia ver o que estava por trás da luz. Você só via, na verdade, um clarão, assim, era até um negócio que incomodava bastante. E você sentava ali e escutava setup 1, setup 2, setup 3, setup 4, e com diferentes tipos de música em sequências diferentes. E você ia tomando nota do que você achou, o que você não achou. Ali eles não deixavam você colocar as tuas músicas, tinha que ser as músicas deles, assim. Mas era um negócio com um pouco... Eu não lembro se eram vários fabricantes agora, eu acho que eram vários fabricantes. E tinha coisas assim, tinha umas que eram muito nítidas, que eram bem superior, mas tinha algumas que não dava para perceber tanto. Mas chegava ali os audiófilos, ele sentava ali e começava a escutar: essa é a caixa tal, deve estar com amplificador tal. Essa é a caixa Y com amplificador Z. E os caras iam matando assim, eu não sei se os caras sabiam, mas eu falava, não é possível que... E alguns que trabalhavam comigo tinham esse ouvido refinado. Para mim, eu percebi, tá bom, não tá bom. Agora, tem gente que falava, eu conheci um que trabalhava lá com a gente, que esse que realmente era audiófilo, ele nem aparecia na empresa, ele só aparecia quando tinha que fazer demonstrações para audiófilos. E que ele falava assim, ele falava, tá com um vale aí na faixa de 3K. Essa caixa aí tem um vale de resposta aí, tá com uma deficiência aí de agudo. O cara tinha um ouvido que ele percebia ali qual que era a frequência que estava sobrando, o que estava faltando, era bem impressionante. E as demonstrações era bem interessante. Então, lá tinha um setup top, que é o que ficava montado sempre. O que era o setup top? As caixas frontais eram duas Revel Saloon, amplificador que tocavam ela, dois amplificadores mono, Mark Levinson, qual que era o modelo? 436, pode ser? Que eram dois amplificadores mono, se eu não me engano 400 watts RMS, 400 watts, mas assim, o toroidal dele é algo desproporcional. Se você olhar, você pega esses amplificadores aí, Machine da linha de eventos, o toroidal dele é desse tamanho para 1000 watts. Esse aqui era desse tamanho para 400 watts. Então é um negócio que é absurdo. É um amplificador que ele, se eu não me engano, até o estágio de amplificador de tensão, ele é todo autobalanceado. Então toda a comunicação dele entre o pré e o amplificador, e dentro do amplificador até o amplificador de tensão, ele é todo áudio balanceado. Então um negócio assim, bem sofisticado, muito impressionante. E depois a Surround, se eu não me engano, era um outro amplificador da Mark Levinson, que eu acho que é o 433, que na verdade é um amplificador de 3 canais, que na verdade são 3 amplificadores dentro de um. Ele tem 3 toroidais, 3 capacitores, não me lembro de quanto, mas eram uns capacitores grandes assim de filtragem. Então era como se fosse 3 amplificadores dentro de um único gabinete. Cabeamento também era um cabeamento muito bom, não me lembro qual que era o cabo. Faz diferença? Não vou entrar nessa polêmica do cabo. O que eu costumava falar do cabo? O cabo melhora o áudio, não melhora? Eu acho o seguinte, cabo... Lógico, você não vai... Na época, olha, me lembrei de uma história interessante. Na época, essa época era o começo do HT Forum. E alguém postou no HT Forum que um americano ligou um equipamento high-end com um cabide. O cara desencapou as pontas do cabide, ligou, e daí as pessoas foram lá escutar e não perceberam a diferença do cabo top de linha, high-end, para o cabide. Falou, escutou a mesma coisa e gerou aquela polêmica. Eu achei aquilo lá, na verdade, uma grande bobagem, porque quem é que compra uma caixa linda, um amplificador lindo, o cabo vai ficar à mostra, porque a caixa não vai ficar embutida, e vai pôr um cabide? Então é uma coisa assim,
Lógico, a pessoa que está comprando um sistema desse, ele quer um cabo bonito. Então, a estética, eu acho que é o que mais conta aí nesse caso. Mas é lógico, um cabo ruim vai prejudicar o som. Mas não é isso que vai fazer a grande diferença também. Mas cabos bons, conector é muito importante, conector bom, banhado a ouro. Banhado a ouro é bobagem. Ixi, quanta discussão que tinha lá. Falei, então o teu controle remoto nunca deu problema que você precisou girar a pilha assim para funcionar? O que é aquilo ali? Aquilo lá é oxidação, começou a dar mau contato com o tempo, você precisa girar a pilha para ele voltar a funcionar novamente. Porque tua pilha e teu contato do controle remoto não é banhado a ouro. Mas, polêmicas à parte, antes de mais nada, precisa de um cabo bonito num sistema desse. Ninguém quer montar um sistema desse ligado com um cabide, né? Então, os cabos são muito bem montados, com sleeve. Blindagem dele é assim, algo impressionante. Você pode ligar uma usina do lado dele que não pega interferência nenhuma. Todos os áudios balanceados. Então é um negócio bem legal. E isso me lembrei de outra história. Eu vou lembrando das histórias no meio do caminho. Me lembrei de uma história que eu assisti na TV outro dia, de uma linha especial de carros da Rolls-Royce, que usa uma madeira que não existe mais. Então a Rolls-Royce conseguiu comprar um lote de madeira lá, o último lote de madeira, e fez o painel do carro, uma série limitada com essa madeira. Agora, por que as pessoas querem essa madeira no carro delas? Porque é mais leve? Porque é mais resistente? Porque é mais bonita? Se fosse pensando nesses critérios, talvez o cara usaria fibra de carbono. Na verdade, o cara quer exclusividade. O cara que compra um Rolls Royce com esse painel de madeira, o cara quer exclusividade. E a pessoa que compra um sistema desse, muitas vezes, vai por esse lado também. Daquela pessoa que quer uma exclusividade. Então eu quero ter um sistema que tem 2 só no Brasil. Então tem muito disso também. Então teve todos os tipos de cliente. Eu percebia muito quando o cliente chegava para audição na sala, se ele trazia o jogo de CDs, Super Audio CD na época, né? O Super Audio CDs dele. Se ele trazia, eu já falava, esse cara entende. Agora, quando o cara não trazia e eu rodava o meu setup de músicas ali, eu já via que o cara não conhecia muito, porque como é que o cara vai comparar com músicas que talvez ele nunca tenha escutado? Então, eu já via que a pessoa era muito mais assim, queria muito mais talvez o glamour de ter uma Revel com Mark Levinson do que realmente a parte auditiva. Alguns clientes, inclusive, eu fazia o seguinte, eu colocava para tocar as Revel com Mark Levinson e colocava do lado Paradigm com Marantz ou Paradigm com Lexicon, por exemplo. E perguntava para o cliente se ele escutava a diferença. E muitas vezes eles não escutavam a diferença. Esse tipo de cliente eu falava, você não precisa ter uma Revel Saloon. Você com essa Paradigm, você vai estar muito bem servido. Você vai estar escutando a mesma coisa, porque você não tem o ouvido treinado ou não tem o mesmo nível de audição daquelas pessoas que reconhecem isso. Alguns ficavam ofendidos e compravam a Revel só de birra. Alguns agradeciam, falavam, tem razão, vou comprar. E a Paradigm era linda também. Tinha não me lembro dos modelos. Mas tinham caixas lindas, maravilhosas, que tocavam também muito bem. Todas muito bem construídas também. Então era isso. Então, essa parte nessa sala, agora eu me lembrei do nome. A gente fazia muito demonstração na parte de vídeo. Estava começando a época dos home theaters. E os clientes chegavam nessa sala falando, eu quero igual do cinema. Eu falava assim, igual do cinema a gente não faz. Na verdade a gente faz melhor do que o cinema. Por quê? O áudio vai ser regulado para o teu ouvido, para a tua posição. E então a gente calibrava com microfones calibrados e fazia toda a calibragem acústica. E aí tinha umas manhãzinhas que a gente fazia. Por exemplo, a gente tinha um equipamento que a gente chamava de chutador de bunda. O que era o chutador de bunda? Era bobinas de subwoofer controladas por aquele equipamento Gentner que fazia o corte de frequência e que tremiam a poltrona conforme tinha uma explosão no vídeo. Então eu tinha alguns vídeos de demonstração que eram matadouros. Tinha um, por exemplo, que era o Pearl Harbor, aquela cena onde os japoneses chegam para atacar os americanos
E daí tem uma que ele vai dando um rasante, daí ele solta um míssil, não, como é que chama? Que vai debaixo d'água? Não é míssil, não é bomba. Caramba, deu branco. Bom, aquela bomba que vai debaixo d'água. E a hora que ela entra dentro d'água, faz aquele faz um grave que tremia a sala inteira, e aí ela atinge o navio, explodia, e a hora que explodia, tremia tudo, e o cara falava, eu compro, eu nunca vi isso, nunca no cinema eu vi isso. Ah, por falar nisso eu lembrei do subwoofer. A gente tinha um subwoofer da Velodyne, que, olha que louco. Então ele, subwoofer ativo, o que ele tem? Ele tem lá uma entrada de áudio, e você regula nele, corte de frequência e tudo mais, não é isso? Só que esse, além disso, ele tinha uma saída de áudio e uma saída de microfone calibrado. Para quê? Então, eu pegava no meu sistema a saída de áudio do meu sistema, a saída de subwoofer, e ligava nesse subwoofer. Esse subwoofer tinha uma saída que era um gerador de sinal que eu ligava de novo no meu sistema, lá se era um receiver, se era o meu pré, o que fosse. E um microfone que eu colocava no ponto de audição. E colocava ele para se autocalibrar. O que ele fazia? Ele começava a gerar a varredura de frequências, ele analisava o áudio que estava sendo gerado pelas caixas frontais e ele fazia um complemento através do subwoofer da curva que precisaria fazer para complementar as frontais. Era um negócio que depois você via ali no microfone, no gráfico, ele fazia o casamento perfeito entre o subwoofer e as frontais. Ficava assim, para música ficava muito gostoso. Assim, ficava uma coisa que você falava assim, será que o subwoofer está ligado? Ou será que é essas caixas que estão tocando esse grave? Aí para o vídeo, quando ia passar um filme, aí na configuração ali do Crestron, a gente, quando setava vídeo, na verdade a gente já dava um grauzinho ali no grave para dar aquela tremida e ficava desproporcional se fosse pensar em termos musicais, mas em termos de vídeo é gostoso aquele grave assim acentuado, a hora que tem uma explosão, tremer tudo. Então as demonstrações eram essas. E os audiófilos era difícil, viu? O audiófilo, e a gente tinha uma grande dificuldade nessa época não, deve ser até hoje, né? As grandes referências de equipamento era o Macintosh, que é até hoje, né, referência em termos de qualidade, e as caixas B&W. Essas eram nossos concorrentes. Então era um trabalho difícil, realmente eu tinha que na demonstração ali fazer uma demonstração muito boa para convencer a pessoa, porque normalmente essas pessoas já vinham com um preconceito sobre o que era melhor e o que era pior. Então era difícil ali esse convencimento. O Mark Levinson e a Revell não eram marcas tão conhecidas como Macintosh e B&W, então era difícil. Não era tão difícil, eu precisava convencer. A hora que o cara sentava ali para escutar, aí a gente tinha as nossas demonstrações ali que eram matadoras. Quanto tempo já foi de vídeo? Meia hora, né? Então é isso. O que mais que eu posso contar? Na parte de vídeo, eu peguei a migração entre os projetores CRT, na época que o Home Theater, CRT era aquele que tinha 3 tubos, Red, Green, Blue, e o que tinha de qualidade eram esses CRTs, para os projetores digitais. Então eu peguei os primeiros Barco, que vieram já com digitais, eu não lembro se era DLP, eu acho que tanto o Barco quanto o Marantz já eram projetores DLP que já tinham um contraste legal, já tinham um contraste bem superior com relação ao LCD. Então foram os primeiros projetores considerados assim, bem legais assim, para a parte de Home Theater, foram esses DLPs, tanto da Barco quanto da Marantz. Se eu não me engano a Sanyo teve também, mas a Sanyo eu não vendia, eu vendia só Barco e Marantz. Que mais? Agora tá dando branco aí. Marantz, então a gente tinha Marantz também. Tem uma história boa de Revell, uma história legal da Revell. O que acontece? A sala nossa lá era uma sala totalmente acústica, bem projetada, bem gostosa de ouvir. Você sentava ali, tanto é que era uma sala gostosa de conversar. Só de você sentar e conversar, você escutava, parecia que a voz da pessoa que você estava conversando mudava, assim, de tão acústica gostosa que tinha.
Então não precisava dar muito volume na caixa. A caixa tinha potência, o amplificador também. Eu não lembro qual que é a potência suportada por essas caixas, mas com certeza o amplificador tinha potência para fazer os falantes pular para fora. Então, quando nós fazíamos a programação no Crestron, a gente já limitava ali até o limite, antes de começar a ter qualquer tipo de distorção, para que o cliente ficasse realmente trabalhando ali na linha boa auditiva. E eu já percebi, quando o cliente chegava, aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais, eu falava, esse cara não é um cliente para uma Revel. Ele é um cara que vai ter que ter uma caixa de eventos dentro da sala dele, porque esse cara quer escutar porrada, né? Diferente do cara que está procurando qualidade. Então a gente procurava distinguir, e eu vi às vezes que o cliente realmente era um cliente que não queria qualidade, queria porrada. E esses clientes que queriam porrada, a gente já tentava, aí já tinha uma outra linha de caixas que ia deixar ele mais feliz, porque ia dar porrada pra caramba. Agora teve um caso de um cliente que ligou pra gente, falando que ele teve um problema num Twitter, que o Twitter queimou. Aí o técnico foi lá, agora eu não me lembro se ele foi uma ou duas vezes. Agora eu não me lembro se ele foi a segunda vez, mas conclusão. Era um Twitter que era difícil de queimar, aí ele sentou com o cliente, acho que ele teve que pegar um voo e teve que ficar lá na casa do cliente, ficou lá escutando, o cliente convidou ele para fazer uma audição, e eles ficaram escutando algumas músicas, e o cliente ficou tomando uísque, e conforme o cliente ia tomando uísque, ele ia aumentando o volume, aumentando o volume, aumentando o volume, até a hora que o nosso técnico percebeu, falou, caramba, é por isso que esse cara queima o volume, né? Porque a hora que ele queima o Twitter, conforme ele vai tomando cada gole de uísque, ele aumenta 1 dB no volume, e chega uma hora que o Twitter explodia, não aguentava. Aí a gente tinha que trocar na garantia, aí fizemos uma limitação no equipamento de controle dele para que não chegasse no limite. Até recomendou, não quer pôr uma caixa de evento aqui, essas JBL aí que grita pra caramba? Aí a hora que você vai subindo o volume, a hora que chegar no determinado volume, ela desliga as Revel e liga as JBL e aí ele pode escutar o que ele quiser. Então teve alguns casos assim bem curiosos. Essa equipe, vou falar um pouco sobre essa equipe de instalação que tinha na Syncrotape nessa época. Era uma equipe assim diferenciada. Eu já trabalhei em diversas empresas, já conheci técnicos de diversas áreas, mas igual que tinha nessa empresa, nunca vi. Assim, tanto a parte de projetos, eles eram extremamente minuciosos, extremamente sistemáticos. Tinha o gerente ali responsável pela parte técnica. Um cara extremamente sistemático, ele queria tudo perfeito. Se não fosse perfeito, ele até se incomodava comigo, porque eu queria vender um sistema e às vezes eu via que o cliente não tinha orçamento, então eu simplificava o negócio sabendo que aquilo não ia ficar perfeito, não ia ficar tão bom, mas para o cliente ele estava aceitando aquilo, e a hora que chegava nessa equipe técnica, não, Renato, não, assim não, vai ter que... E ele ia lá e queria tudo perfeito. Além dessa parte de projeto, a parte de instalação também era outro capítulo à parte. Aqueles racks cheios de equipamento, e você via assim, você não via nenhum fio sobrando, todos os cabos assim extremamente dimensionados, montados na hora, sob medida, tudo separado, áudio, elétrica, para não ter nenhuma interferência, tudo separado por calhas aterradas, separado. Então as instalações, e daí você vê isso numa sala já é complicado, em um rack já é complicado. Agora imagina isso num prédio inteiro, como eles faziam também, a gente fazia lá a sonorização dos prédios inteiros. Então era um negócio assim, pessoal ali, equipe técnica, e muitos saíram e foram para outras empresas e são referências, eles continuam sendo referência onde eles estão. Eu acompanho alguns pelo Facebook, tem um, por exemplo, que ele faz instalação hoje na parte de áudio e vídeo, videoconferência, em salas de cirurgia do Einstein, do Oswaldo Cruz. Então o médico ele opera todo o sistema, tudo automatizado, com microfones e câmeras, através desses sistemas automatizados, e é esse pessoal que está fazendo isso hoje. Então, sem dúvida nenhuma, aquela equipe técnica não tem igual. Ali, vou te dizer, ali foi uma escola, aquela empresa ali foi uma escola onde eu mesmo aprendi muito. Então é isso. Essa foi minha passagem aí por esse mundo high-end. Hoje eu estou no mercado completamente diferente. Hoje eu vendo alta tecnologia para tratores. Então,
sistemas de GPS, por exemplo, para um trator. Hoje um trator é 100% automatizado, né? Então o sistema de GPS que nós fornecemos tem abaixo de 3,8 centímetros de precisão, diferente do GPS do carro, do celular, que tem de 10 a 4 metros de precisão. Então, um mercado completamente diferente. Hoje, o áudio, para mim, o áudio, o vídeo, a eletrônica mesmo, o desenvolvimento de eletrônica é hobby. Eu faço só por brincadeira, me tranco ali no meu quartinho, em casa, e fico desenvolvendo ali meus projetinhos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha atendido aí as expectativas. Se quiserem saber mais alguma coisa, coloca aí nos comentários que eu explico. Falou, gente. Obrigado. Obrigado pelos 1000 assinantes aí do canal. Valeu, até a próxima.